Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Você que tem sua Bíblia, abra no livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 3. Gênesis 31, versículo 3. Boa noite para o pessoal da transmissão, sejam todos bem-vindos. Hoje está uma noite fria aqui, mas o pessoal não tem medo do frio não, né? O pessoal está aqui na igreja. Glória a Deus. Você que não tem a Bíblia, pode acompanhar comigo aqui na projeção. Gênesis, capítulo 31, versículo 3. Diz assim: E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. E lhes disse: Vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizeste mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listrados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois chegando o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonho que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da sua parentela. Amém? Coloca a sua Bíblia no seu assento mais um momento e feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para o nosso caminho. Nessa noite, Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça e que Teu Espírito Santo possa falar aos corações nesta noite. Que tudo aquilo que impede essa pessoa de receber e compreender a Tua palavra seja dissipado em nome de Jesus. Nós repreendemos todo mal contra esse culto, contra as nossas vidas, contra as nossas casas, em nome de Jesus. Que nesta noite os ouvidos e os olhos espirituais se abram e a Tua palavra se revele aos corações nesta noite. Toma a direção deste culto, ó Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Pode se sentar no seu lugar. Em glória a Deus. Quem está com frio aí, diga aleluia. Aleluia, né? Tá friozinho hoje. Mas hoje eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração para todos vocês nesta noite. Eu não sei se você se sente assim, como se você estivesse lutando a sua vida inteira e tivesse dificuldade de conquistar as coisas. É como se você estivesse chegando no seu limite. E às vezes a gente se sente assim: Senhor, eu preciso de uma mudança de céu na minha vida. Eu preciso de viver um novo tempo, uma nova estação. Porque eu preciso que o Senhor me escreva uma nova história na minha vida. Não sei se você já teve essa sensação. E aqui a gente está falando de Jacó. E Jacó, ele teve muitas perdas. Jacó, ele chegou no seu limite. Ele trabalhou cerca de 20 anos para o seu sogro, chamado Labão. E ele não tinha direito nem sobre as suas mulheres, nem sobre os seus filhos. Ele não tinha terra, ele não tinha gado, ele não tinha salário. Mas para você entender, nós vamos voltar um pouquinho na história de Jacó. A pastora Carol pregou sobre a história, né, sobre uma passagem. Nós vamos passar por ela hoje também, para vocês entenderem o início da história. Então, no livro de Gênesis, no capítulo 28, começa contando a história de Jacó, um pouquinho da história de Jacó. Jacó, ele mentiu para o seu pai e recebeu a bênção no lugar do seu irmão.
E quando seu pai faleceu, Jacó teve que fugir da ira do seu irmão, porque ele foi jurado de morte pelo seu irmão. Então a mãe dele o aconselha a ir para Padã Arã. Então Jacó, ele sai de uma cidade, de um lugar chamado Berseba, e vai até Padã Arã. Então não era uma viagem simples, eram mais ou menos 800 quilômetros a pé. Então ele demorou mais ou menos um mês para chegar até Padã Arã. E detalhe, que ele sai de Berseba, que era uma cidade próspera, fértil, irrigada, para ir para Padã Arã, que era uma cidade que ficava no deserto. Ele sai pelo deserto por causa de uma mentira, por causa de uma escolha errada. E existem escolhas nas nossas vidas que trazem um deserto terrível para a nossa vida. É ou não é verdade? Você fala, meu Deus, por que eu escolhi isso? Por que eu aceitei? Por que eu tomei essa decisão? Então tem escolhas que custam um alto preço para a nossa vida. E com medo pelo seu futuro, sozinho, ele só tinha uma pedra como travesseiro. E não sei se você já se sentiu assim, parece que o seu travesseiro é uma pedra. Você não tem paz para dormir. Você está com insônia, você vai dormir cansado, você vai dormir com medo, você vai dormir preocupado, entristecido. Parece que o travesseiro está te espetando. E assim Jacó estava. Parece que você não tem paz, não tem ânimo. Mas eu quero dizer para você que hoje Deus se revelará a você, amém? Assim como Ele se revelou a Jacó. E essa passagem eu guardo assim no meu coração, porque eu me lembro de uma noite que a minha mãe estava angustiada e que ela acordou e ela foi orar. E ela estava se sentindo exatamente como Jacó. Ela precisava de uma mudança na vida dela. E aí ela tirou essa passagem e ela escreveu um texto tão bonito. Ela disse que olhou, falou, Senhor, o Senhor é minha provisão. Ela estava angustiada, com insônia, e de repente ela levantou no meio da madrugada e Deus se revelou a ela com essa palavra, trazendo consolo, trazendo conforto, trazendo esperança. Ali naquela situação de desespero, Jacó, ele deita sobre uma pedra e ele dorme. E ali ele tem uma visão de uma escada que dava até o céu, onde os anjos subiam e desciam. E as suas orações, a sua busca é que movimenta a escada. Então não pare de orar, não pare de buscar pela sua casa, pela sua família, pelos seus. Então quando ele está naquela situação desesperadora, em que ele está ali com a pedra, e foi essa passagem que a pastora Carol pregou, acho que 2 semanas atrás. Ali ele tem a visão do Senhor, ele tem a visão de uma escada que vai até o céu. Assim como a sua oração, o seu louvor é a ponte, é a escada que leva os seus pedidos a Deus, e por ela os anjos transitam. E como ele tem uma revelação do Senhor ali naquele lugar, ele pega aquela pedra e ele derrama azeite sobre ela. E ali ele chama aquele lugar de Betel. E significa luz, né? A presença de Deus, porque Deus estava ali, casa de Deus. E quando ele derrama o óleo sobre a pedra, ele fala para Deus, Deus, eu estou indo para um lugar, eu estou indo para Padã Arã. Se o Senhor for comigo, se o Senhor me der segurança, se o Senhor me proteger, se o Senhor me der pão, provisão, segurança. Porque você imagina, você pegar uma estrada, você viajar quase 1000 quilômetros por estradas ruins, pelo deserto, sem segurança, sem sinalização. Imagina você a pé. Imagina sozinho, o temor que Jacó tinha de não chegar vivo, né, de não ter uma viagem bem sucedida. Tinha os salteadores também no caminho, assim como existem os ladrões. Então ele fala para Deus, Deus, se o Senhor me der caminho seguro, se o Senhor me der provisão, se o Senhor me der pão, e se o Senhor me trouxer de volta para a minha cidade, em segurança, eu te prometo que tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. E aí ele faz um voto com Deus, e ele derrama o azeite sobre a pedra. O interessante é que ele derrama o azeite sobre a pedra, que ele estava dormindo. A pedra lembrava o caos que estava a vida de Jacó.
A pedra lembrava um momento de dor, de desespero. E a mesma pedra que serviu de dor, ele unge como testemunho de um voto dele com Deus. Ou seja, nos nossos lugares de dor, Deus derrama milagre. Deus derrama poder sobre as nossas vidas. E existem ofertas que marcam a nossa vida para sempre. E essa oferta, esse voto de Jacó, marcou a vida dele para sempre. Ali foi o Betel de Jacó. Porque o óleo que Jacó derramou na pedra era uma fonte de renda para Jacó. O óleo, ele pode servir de alimento, de iluminação, para aquecer durante as noites frias que ele passaria durante a viagem. Então, o óleo era precioso para Jacó. O óleo era um recurso que Jacó tinha para que ele pudesse fazer a viagem. Mas ele decide derramar diante de Deus a sua oferta. E ali foi marcado como o Betel de Jacó. Então existem ofertas, renúncias, que vão mudar a sua vida para sempre. Amém? Se você me perguntar, eu já ganhei muitos presentes que eu adorei, que eu amei. Mas um dos presentes que mais me marcou foi na véspera do meu aniversário. O meu filho Mateus, ele devia ter acho que uns 6 aninhos ou 5. Ele pegou, sempre quando tinha o meu aniversário, ele fazia um desenho, alguma coisa, e sempre preocupado em retribuir de alguma forma. E às vezes a gente pensa, como que eu vou retribuir? Eu não tenho dinheiro. Não é sobre isso. É sobre reciprocidade. Sobre você pensar o que eu posso fazer o bem para quem tanto me faz bem. Então ele pegou um saquinho, aqueles saquinhos que a gente guarda sapato, sabe? Que vem o sapato, parece de TNT. Ele pegou um saquinho daquele rosa, ele colocou todas as canetinhas dele. E ele embrulhou, né? Botou um laço, colocou na minha cabeceira, assim, no criado, com um bilhetinho, dizendo que me amava. Escreveu: mamãe, tudo que eu tenho, eu te entrego. Esse era tudo que ele tinha. Nossa, mas pensa tanto que eu chorei. Falei, foi o presente mais bonito que eu ganhei na minha vida. Não foi o mais caro, mas foi... Não tem a ver com o valor, né? Com o preço. Tem a ver com o valor que tinha para ele. E isso que me tocou, isso que comoveu meu coração, porque tinha muito valor para ele. E as crianças, elas têm essa inocência, às vezes tem gente que estraga prazer e fala: pai, é dia dos pais, me dá um presente para comprar um presente para você. Ah, não, é para mim mesmo, então não vou te dar. Aí estraga a alegria da criança de presentear, né? Falei, eu que paguei, né? Mas é o gesto. E as crianças aqui da igreja, né? Vira e mexe, quando termina o culto, eu recebo uma cartinha, eu recebo um desenho. E eu acho bonito que eles desenham a pastora com os detalhes. Se eu estou de cinto, eles colocam o cinto. Eles colocam o microfone. Se eu estou de prisilinha, eles desenham a prisilinha e entregam um presente. E eu guardo todos, porque na verdade é o que significa para ele. Eu fico imaginando o coração de Jesus lá em Lucas 21, quando ele fala da oferta da viúva pobre. Ele estava no templo e muitas ofertas muito preciosas, de alto valor, caríssimas, estavam sendo levadas até o altar. E muitas dessas pessoas faziam essas ofertas no intuito de barganhar com Deus, ou para mostrar: olha o que eu estou ofertando, né? Eu posso. De repente, vem uma mulher com 2 moedas, uma viúva pobre. E no momento que ela chega para entregar aquela oferta, eu fico imaginando assim, né? Está todo mundo trazendo a oferta, Deus está recebendo. De repente, Deus parou e olhou. Era uma oferta diferente. E aí Jesus questiona: o que vocês acham que tinha maior valor?
A oferta mais cara ou a daquela viúva que entregou tudo que ela tinha? Por isso que aquela oferta tocou o coração de Deus, porque era sobre o valor que aquelas 2 moedas tinham para ela. E a gente precisa oferecer para Deus algo que tenha valor para nós. Eu lembro uma vez no ensaio do louvor, né? Não era ensaio, era culto. No meio do culto a gente estava louvando. Aí entrou um mendigo na igreja. Aí esse mendigo, ele sempre entrava na igreja assim, aparecia. Aí ele vinha até o altar, entregava oferta, fazia oração e ia embora. E toda vez a gente chorava quando a gente via aquele mendigo, porque a gente pensava, como que ele, né, que é mendigo, vem trazer uma oferta para Deus? E a gente ficava pensando, né, e a gente às vezes é tão egoísta. Para ele aquela oferta com certeza tem muito valor. Então eu fico imaginando, por isso que chamou a atenção para Deus. Então quando você oferta algo para Deus, seja um trabalho, seja um namoro que você renuncia, é diferente de você levar, né? Eu renunciei a um namoro, por quê? Porque a pessoa me abandonou. Isso não foi uma renúncia. Falei, eu levei um chute, né? Agora renúncia é diferente. Renúncia é Deus falar para você, vai e abandona, vai e deixa. E a pessoa dizer assim para você, não, eu vou servir a Jesus com você. E eu escutei isso da pessoa. Agora que eu quero ficar do seu lado, pois agora Deus falou que não. E aí? E quando você recebe uma proposta para ganhar mais, e você fala, não, Deus falou que não. É sobre você deixar. Então, ali, no lugar que Jacó batizou de Betel, ele ofereceu o seu óleo. E tudo que você oferece para Deus, jamais será esquecido. Jacó chama aquele lugar de Betel, e Betel é o seu depósito com Deus. É o lugar de renúncia, e é um lugar também onde você descobre o seu chamado, é no deserto. Esses tempos eu estava falando com o pastor Anderson, uma vez já pregou sobre isso. Nós estávamos comentando de uma pessoa que se afastou de Deus, né? E ela está vivendo um tempo bom, um tempo de prosperidade. E o pastor, a gente estava comentando sobre isso. É porque um dia essa pessoa já ofereceu para Deus o seu Betel. Um dia essa pessoa já plantou algo com Deus. E ela está colhendo hoje o fruto que ela plantou, a semente que ela plantou lá no passado. Só que no futuro ela não vai ter o que colher, porque ela não está plantando hoje. Então o que você colhe hoje é fruto de lá atrás. É um processo para a semente chegar a florescer. Aí você se afasta, você continua colhendo. Só que chega uma hora que a colheita encerra, porque o plantio acabou. Então, a oferta não é só a gente oferecer algo para Deus, mas a gente olhar para o próximo. Quando você olha para o próximo, quando você se preocupa com as pessoas, quando você quer fazer o bem para as pessoas, existe uma promessa que está em Isaías, capítulo 58, versículo 10, que diz assim: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Amém? Olha que promessa linda. Quando você fala de Jesus para alguém, quando você olha para o próximo, quando você abençoa as pessoas, Deus te abençoa também. E você deixa de ser represa e passa a ser fonte, manancial, que jorra saúde, vida
presença de Deus. Então, as nossas renúncias trazem bênçãos para a nossa vida. E ali é o nosso Betel. É o lugar onde você vai para o deserto, Deus quer algo de você, e ali você também recebe uma promessa. E esses dias eu me lembrei de uma promessa na minha vida. Eu estava compartilhando com o irmão aqui na igreja, quando Deus me chamou. Quando eu já testemunhei aqui para vocês sobre a minha renúncia na vida sentimental. E quando logo que eu fiz essa renúncia e fui deixando as coisas do mundo, eu combinei com a minha mãe, mais um amigo e mais uma tia, de nós irmos para a fazenda onde os meus avós moram. Eu falei assim, eu quero ir para lá porque eu quero buscar Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. E nós combinamos de ir. E aí a gente falou assim, nós não vamos ter celular, nem TV, nada. Nós vamos para orar. E aí a gente ia para o meio do mato orar. E aí teve um belo dia à noite que Deus me guiou até o mato. E ali, gente, é só Jesus mesmo, porque eu morro de medo de ir no mato à noite, sem lanterna, tá? E na fazenda você pode encontrar de tudo, né? Cobra, até onça já apareceu por lá. E a pessoa sai no escuro, sozinha. É só Deus mesmo que faz essas coisas. E aí Deus falou, vai até aquele lugar. E aí eu fui. E aí eu vi todo o mato ali em volta, e só aquele lugar no meio iluminado. Era como se os anjos estivessem preparando aquele lugar para nos receber. E é interessante que tinha uma garoinha fininha, e ali no meio a lua iluminava bem ali aquele meio. E aí Deus falou no meu coração, chama os 4, né, que estavam lá na casa. Tinha um que estava orando lá na outra ponta, cada um estava num lugar. E aí eu voltei para casa e chamei os 4 que estavam lá. Eu falei, Deus está nos chamando para um lugar. E aí nós fomos. Gente, a experiência que eu tive com Deus ali foi tremenda, que nós todos tivemos. Falam que o mato se ilumina, ele se iluminou ali. E ali eu lembro que Deus mostrou para minha mãe qual o chamado dela, que ela era uma reparadora de roturas, ela era uma restauradora de muros caídos. E a minha mãe tinha um amor assim, diferenciado por pessoas que ninguém ama, pessoas difíceis de conviver, pessoas que estavam destruídas. Ela tinha uma compaixão por essas pessoas. E ali Deus foi revelando o ministério de cada um. Se você perguntar para essas pessoas que viveram esse dia, nunca mais nós esquecemos desse dia. Foi uma experiência muito forte que nós tivemos. E foi ali que Deus entregou o meu ministério. E aí eu via um anjo trazendo uma caixa para mim. E nessa caixa eu vi que tinha um microfone e tinha uma aliança, que era um compromisso que eu ia ter com Deus. Até então, eu não tinha compromisso na obra, eu só ia à igreja. Então, eu tive aquela visão. E aí o rapaz que estava do meu lado orando, ele começou a descrever a minha visão, cantando em cânticos espirituais. Ele disse, Deus está te trazendo uma caixa, recebe agora. E eu não sabia o que era. Aí quando eu abri a caixa e eu vi que tinha um microfone, eu vi que tinha uma aliança. Aí terminou a oração, ficou todo mundo assim passado, abobado. A gente não estava acreditando no que tinha acontecido com a gente, com a experiência que a gente teve com Deus. E aí ele disse assim para mim, e aí, Karen, você pegou a sua caixa? Aí ele falou assim, você viu o que tinha nela? Aí eu falei, me diz você, que eu não estava acreditando. Ele falou assim, tinha um microfone. Aí eu falei, ai meu Deus, ele viu o que eu vi. Gente, eu não estava acreditando no que estava acontecendo ali. A experiência com Deus foi tão forte. E aí, ali foi o meu Betel. Porque ali Deus estava entregando o meu chamado. E aí quando passou mais ou menos um mês, para todos que estavam ali, né, Deus entregou o chamado. Quando passou mais ou menos um mês, eu estava no banco da igreja. Aí o pastor disse assim, a moça que canta vai embora, vai mudar de cidade.
quem é que Deus vai levantar para ficar no lugar dela? E meu irmão estava no culto comigo. Gente, eu tenho um irmão por parte de pai, pouca gente conhece. Ele estava comigo no culto. Ele deu um grito: ela! Aí eu olhei para ele assim, toda a igreja olhou para mim, aí eu abaixei assim, olha que vergonha. Aí eu cutuquei ele assim: quem falou? Fica quieto. Aí o pastor: porque eu já era aquela pessoa que não saía da igreja, né? Aí eu falei: vou matar você. Falei pra ele. E aí, depois disso, todo culto, eu estava de olho fechado adorando, vinha um assim, o pastor mandou, sei lá, cantar. Eu falei: não vou. O pastor mandou você ir lá. Vários cultos. Né, Isaac? Vários cultos, igreja. E eu falava: não vou. Eu não estou preparada. Não vou, não. Aí um dia, o pastor deu uma palavra e ele olhou para mim. Sabe aquele culto assim que o pastor quer? Ele olhou assim, igual eu estou olhando para o Mateus. Então, tem pessoas que se recusam a fazer a obra. Jesus vai voltar e você vai ficar. Aí eu falei assim, aí Deus falou comigo: tá lembrando da caixa? Você tá lembrando? E o que era aliança? É um compromisso. Porque a partir do momento que você assumir, você não vai olhar mais para trás. Então, naquele momento, Deus entregou. Aquele ali foi o meu Betel. E nós temos um Betel. Então, às vezes, quando Deus te chama para o deserto, é porque no jardim tem muitas distrações. E todos nós temos um chamado, todos nós temos algo para fazer para Deus. Muita gente sabe o que quer pedir para Deus, mas pouca gente sabe o que quer oferecer para Deus. Poucas pessoas entendem que você tem um propósito, que a sua vida não é só sobre você conquistar e ter coisas, a tua vida também é sobre o reino de Deus. E a gente tem que descobrir o que a gente tem que fazer para Deus, o que Deus nos chamou para fazer. Então Jacó, ali, ele tem o seu encontro com Deus, a sua Betel. E aí, esse Betel meu com Deus chegou quando? Quando eu renunciei. E eu fui para o deserto. E aí Deus entregou meu chamado. Então, se você não sair da fase da renúncia, você não vai encontrar seu chamado. Porque o chamado nada mais é que renúncia. Renúncia de quê? Eu podia estar agora na minha casa, não podia? Vocês poderiam estar na casa de vocês, mas os pastores têm que estar aqui. Nós renunciamos, nós abrimos mão para viver o nosso chamado. Nós temos um compromisso com Deus. Sabe aquelas pessoas que falam assim: não, eu vou chegar para o jantar e eu só vou comer? É aquele que ele vai para a igreja, ele recebe. Agora, sabe aquele que fala: o que eu vou levar para ajudar no jantar? Eu vou levar isso, eu vou levar isso, eu vou ajudar a servir, vou lavar a louça. Ele está comprometido. Então a gente fala que o chamado é mais ou menos assim. É como o ovo e o bacon. A galinha, para botar, ela simplesmente bota o ovo e oferece. Agora, para você comer um bacon, o porco precisa morrer. Então essa é a diferença. É a renúncia, é o chamado. Então Jacó ali encontra o seu Betel. E aí ele chega na casa, em Padã Arã, na casa do seu tio chamado Labão. E ele se encanta pela filha dele, Raquel, e quer casar com a Raquel. Só que Labão engana ele e entrega a Lia no lugar, a irmã mais velha. E aí Jacó se casa com 50 anos, tá, gente? Então olha para o seu irmão e diga assim: não está tão tarde assim. Fala: pastor, mas eles viviam 100 e poucos anos, né? 50 anos, solteirão, né? Aproveitou muito. Ele casa com 50 anos. E aí ele trabalha 14 anos para Labão sem salário. Ele trabalhou 7 anos e depois mais 7 por Raquel. Ele trabalhou esses 14 anos porque ele amava muito Raquel. A Bíblia diz que ele nem viu esse tempo passado, tanto que ele amava Raquel. Só que 14 anos ele trabalha e ele não tem um salário, ele não tem um patrimônio. Aí ele pensa: peraí, eu estou aqui 14 anos sendo explorado, porque o sogro percebe que a prosperidade está com Jacó, e aí o sogro começa a explorar Jacó.
E aí ele não tem salário, ele não tem nada. E aí ele sente que ele precisa se preparar, porque Deus queria que ele voltasse para a sua terra. Só que como que ele vai voltar com uma mão na frente e outra atrás? Não dá. Ele tinha que se preparar. Então, ele precisa se preparar para voltar. E hoje Deus pergunta: você vai morrer em Harã? Ou você vai se preparar para ir para onde Deus quer? A gente vai morrer ali, sendo explorado, sendo cativo do pecado, ou a gente vai tomar um passo em direção à nossa vitória? Porque Jacó, ali, ele se compromete a trabalhar, e por 6 anos ele iria trabalhar por ele, e aí isso ia totalizar os 20 anos. Então ele toma uma posição, porque Jacó, ele mentiu, ele enganou, e assim como ele enganou, ele foi enganado, ele colheu o fruto do seu erro. Só que chega uma hora que tem que dar um basta. Até quando você vai viver sofrendo consequência de coisas de lá de trás? Chegou a hora de você se posicionar para ter uma nova vida com Deus, para a sua vida não continuar sendo a mesma coisa. Então você precisa estabelecer limite da forma como as pessoas te tratam. Você precisa saber, porque tudo que você tolera hoje vai se tornar o seu cativeiro amanhã. Quando nós não sabemos dizer não sem nos doer. Dizer não é importante, é libertador para as nossas vidas. Porque se a gente não sabe dizer não, a gente acaba sendo escravo de uma situação. Então chegou a hora de sair de Harã, chegou a hora de sair da posição de passividade. Chegou a hora de sair dessa situação de passividade em relação a quem te explora e quem vive te enganando. A gente precisa se posicionar para não morrer em Harã. A gente precisa ter um posicionamento diante de Deus. E chega de ser descartável para as pessoas. Você tem que se posicionar. E você tem que se dar ao valor. Então Jacó cometeu muitos erros. Mas chega, 14 anos sendo explorado. Chega uma hora que ele cansa. E aí por mais 6 anos o seu sogro continua enganando ele. Então precisamos nos posicionar para sair desse ambiente de dor, esse ambiente de enfermidade, esse ambiente de opressão. Deus direciona Jacó e fala: Jacó, chega de ser explorado, chega de ficar aqui. E aí Deus direciona Jacó. Aí Jacó se posiciona e disse assim: agora eu quero meu salário. Chega, eu preciso ter um patrimônio, eu preciso construir alguma coisa para minha vida. E o sogro dele vai e engana ele novamente. Mas Deus é tão fiel que viu tudo o que Labão fez para prejudicar Jacó. Deus, ele é tão fiel, assim como ele sabe tudo que o inimigo tem tentado fazer para te prejudicar. Mas não se preocupe, Jacó, porque Jacó, ele tem um sonho. E nesse sonho, Deus fala com Jacó. Deus mostra: Jacó, quem entrega sua prosperidade sou eu. Sou eu. Então, o inimigo vai tentar fazer de tudo. Ele pode trapacear, tentar te fazer desanimar. Mas não desanime, porque a última palavra é de Deus na sua vida. Então Jacó falou assim: eu quero meu salário. E eu quero que você me dê as ovelhas incomuns, os animais incomuns. Então, era mais comum ter animais brancos, sem manchas. E ele disse assim: eu quero aquelas que forem manchadas, malhadas, listradas, depende da sua tradução. Então ele disse assim: tudo que nascer listrado, manchado ou escuro é meu. Então tá bom, então vai ser assim. Aí Labão, o sogro, que é muito esperto, fala assim para os seus filhos: o seguinte, vocês vão pegar todos os animais listrados, salpicados, malhados e vão afastar daqui por 65 quilômetros.
para que não tenha chance de nascer animais listrados. Então o sogro vai e trapaceia e usa os seus filhos para afastarem os animais de onde Jacó estava. Assim, às vezes a gente chega em casa e parece assim: meu Deus, eu orei, eu busquei a Deus e está piorando, o inimigo está prevalecendo dentro da minha casa. E assim Labão fez. E claro que Jacó ia perceber. Aí você pensa: poxa, agora que eu ia conseguir, agora que eu estou trabalhando para a minha prosperidade, vem uma pessoa, vem o meu sogro de novo me enganar, de novo tentar me prejudicar. E ele já estava 14 anos, Labão prosperando em cima de Jacó. Como que pode, no meio de ovelhas brancas, nascerem ovelhas listradas, malhadas, salpicadas? Se só tem ovelha branca, se só tem animais brancos, como mudar o curso natural das coisas? Como? Se vem de um histórico de falência financeira, de um lar desestruturado, como? De um casamento destruído, como interferir nas circunstâncias da vida? Como? Por isso que às vezes você pensa e fala: eu tenho vontade de desistir, porque está tudo contra mim, está tudo, não tem nada favorável. Ah, mas se você soubesse o que Deus tem preparado para o seu amanhã, você não desistiria hoje? Você não desistiria, ainda que o inimigo roube todas as suas chances. Deus não depende de probabilidade, Deus age na impossibilidade, porque Ele é poderoso. Então, qual a probabilidade de vencer financeiramente depois de uma falência? De construir uma família depois de uma certa idade? Qual é a probabilidade? Mas Deus é aquele que inverte a lógica do mundo só para te abençoar. Deus, Ele é poderoso. Ele vê o seu choro, Ele vê sua autoestima destruída, Ele vê a situação que você está. Deus viu tudo o que o inimigo estava fazendo para prejudicar Jacó. Mas de um rebanho branco, Jacó, eu faço nascer listrado, porque Ele é Deus, que do nada faz tudo nas nossas vidas. Ele é poderoso. Deus dá um sonho para Jacó, e ele vê os rebanhos todos listrados, todos malhados, porque Deus estava mostrando: Jacó, quem determina a sua prosperidade sou eu, não é economia, não são as pessoas, é Deus. É Deus que determina. Ele que faz da estéril mãe de filhos, faz com que o solitário habite em família. Ele é Deus que age no impossível. Amém? Ele é que faz das nossas ruínas uma construção linda e forte, porque Ele é Deus, Ele é poderoso nas nossas vidas. Ah, mas só tem branco, não tem como nascer listrado. E aí a gente chora, se desespera com as circunstâncias, se desespera com o que a gente está vendo. Mas Deus não precisa de probabilidade. Qual que é a probabilidade de eu passar nesse concurso? Qual que é a probabilidade de eu ser chamado? Qual que é a probabilidade de eu prosperar com essa economia que tem hoje? Você não precisa de probabilidade. Deus, Ele inverte a lógica. Deus é que traz a sua prosperidade. Mesmo que tentem te prejudicar, como fizeram com Jacó. Jacó, ele precisava que os animais nascessem listrados, para ele ter o seu salário. Listrados, salpicados. Mas Labão assegura que todos os animais que tinham essas características ficariam bem longe do rebanho. Só que a Bíblia ressalta que Deus viu o que Labão fez, como Deus vê. E aí o que Jacó fez? Jacó, ele teve uma atitude de fé. Pastora, tem algum fundamento na biologia? É alguma mandinga? Não tem fundamento nenhum que Jacó fez. Científico não, mas é uma visão, uma estratégia que Deus deu para ele. O que ele faz? Ele pega varinhas verdes e descasca essas varinhas e faz riscas brancas nas varas verdes. Aí quando ele risca a varinha, ele expõe a parte branca, ou seja, ele listrou as varinhas.
É como se ele fizesse uma zebrinha ali. E aí ele pega essas varinhas e coloca onde as ovelhas, os animais iam beber água. Ele coloca ali no bebedouro. Todas as varinhas listradas, ele coloca ali, perto do bebedouro. Que fundamento tinha isso? Porque ali, quando elas costumavam beber água, ele orava no momento que as ovelhas iam se reproduzir, que os animais iam se reproduzir. Jacó pensa assim: eles vão olhar para a varinha listrada e as ovelhas vão nascer listradas. Tem lógica isso, gente? Não tem. Se você falar isso para alguém, a pessoa vai rir de você, né? Você vai colocar o quê? Uma varinha? E aí elas vão olhar para a vara e vão nascer listradas? Às vezes Deus vai te dar estratégias que o mundo não vai entender. Mas se Deus falar com você, obedeça. Obedeça. Às vezes a gente não imagina de onde vem a nossa prosperidade. Eu imagino que Jacó estava orando na época da reprodução das ovelhas. Então, quando o rebanho vinha beber água, elas se reproduziam diante das varas. E aí o rebanho começa a nascer listrado e malhado de acordo com a visão. Então eles começam a nascer de acordo com a visão de Deus e de acordo com a sua fé, de acordo com o que Deus projetou para você. Ali, quando você está na igreja, você está buscando a Deus, aqui é onde os animais bebem água. Quando você busca, é aqui que os milagres são gerados, na presença de Deus. Então, quando você começa a orar, buscar, você está gerando milagres. E o milagre, ele vai ser gerado de acordo com a sua visão. Se você crê que Deus vai fazer, assim como você crê, assim vai acontecer. Então, quando as ovelhas olhassem para as varas, elas iam agir de acordo com a visão delas. E assim, a nossa fé, aquilo que Deus projetou na nossa vida, vai ser ativado de acordo com a nossa visão espiritual, de acordo com o que a gente produz para Deus, de acordo com a nossa fé, os milagres são gerados. Então ali são ovelhas brancas, trazendo para o nosso mundo: pastor, eu estou com a minha casa destruída, com a minha vida financeira destruída, não existe possibilidade de eu sair dessa situação. Mas quando você vem à casa de Deus, você derrama no altar, você está apresentando as suas varinhas listradas, você está apresentando diante do diagnóstico, você está fazendo uma oração de cura, diante de alguém que não quer saber de Jesus, você está profetizando conversão, diante de uma porta fechada na vida financeira, você está profetizando prosperidade, você está buscando, diferente daquilo que você está vendo, diferente da realidade concreta, você está buscando pelos olhos da fé. Eu sei que são ovelhas brancas, mas eu tenho fé que elas vão nascer listradas em nome de Jesus. É pela fé que os milagres são gerados. Você traz diante de Deus o problema, a impossibilidade, Deus te devolve o milagre, Deus te devolve a bênção. Eu lembro de um irmão que falou: pastora, vamos orar pela minha mãe, ela vai fazer uma cirurgia amanhã, ela está com nódulo. Aí vem com o diagnóstico, é grave. Nós oramos por aquela cirurgia, oramos para que Deus tirasse, que aquilo era maligno. A gente vai lá, mas a ovelha é branca, mas ela está doente, mas nós estamos no lugar de cura. E no outro dia, quando o médico abre a mãe dele, o médico não encontra caroço nenhum, porque Deus é Deus de milagres. E aí o médico não sabia explicar aonde foi parar o caroço maligno. Eu já vi pessoas no altar da igreja orar por cirurgia de câncer, de tumor na cabeça. Gente, eu vendi rifa no meu trabalho para ajudar, e a família clamou, a família buscou, e eu cheguei para todo mundo: gente, vamos ajudar, vai fazer uma cirurgia, e sair vendendo no meu trabalho. Quando o médico abre a cabeça da menina, uma menina de 15 anos, abre a cabeça para retirar, ele tinha certeza que era maligno, deu tudo benigno. Ele não sabia explicar o que aconteceu, ele não sabia explicar o exame, ele não sabia explicar nada. E assim às vezes acontece.
Já teve irmão que chegou na igreja e falou: pastor, roubaram minha caminhonete. E já era. O pessoal leva para o Paraguai, desmonta, já era. Falei: irmão, ora, que Deus pode fazer, trazer de volta. No outro dia, abandonaram o carro dele, intacto. Quem faz isso, igreja? É Deus. É Deus. Então você vem com a impossibilidade. E quem que pode fazer um milagre? É Deus. Isso que Jacó está fazendo simboliza a fé. Amém? Então, vai ter ovelha listrada nascendo aqui hoje, amém? Vai ter filhos superando na escola, vai ter jovens se superando na escola, amém? Vai ter mudança na sua vida, amém? Vai ter cura na sua vida, amém? Vai ter mudança de Deus na sua vida, vai ter muita gente, vai ter muita ovelha nascendo listrada aqui em nome de Jesus, amém? Porque nós vamos agir pela nossa fé. A gente age pela nossa fé. E nas pequenas coisas, ali, ele dizima o que para Deus? Ele começa a ofertar sacrifícios, né? Dos animais, de tudo que ele possuía, ele oferecia para Deus, porque ele promete para Deus que se Deus trouxesse ele de volta, ele iria dizimar. E já falaram aqui para vocês que o dízimo, a oferta é algo sobrenatural, é algo que a gente não explica na lógica humana. Como Deus cuida de nós, como Deus, ele é zeloso com a sua obra, com o seu reino, e é algo que não dá para explicar. Sabe, igreja, é só você pensar assim: essa igreja, para ela ser aberta, tem que pagar o aluguel, tem que pagar a luz, tem que pagar a água, tem que pagar a internet, né? Tem as despesas, tem que limpar, tem um copo descartável, tudo. Ela tem uma despesa mensal. Você não pode chegar para o dono desse prédio e falar: esse mês eu não tenho dinheiro para pagar. Então, isso aqui interessa para Deus, amém? E quem são as pessoas que investem aqui e mantêm essas portas abertas? Então a sua prosperidade também interessa para Deus, amém? Porque quando Deus te prospera, o reino dele cresce. Quando Deus te prospera, as pessoas são abençoadas. Quando Deus te prospera, você abençoa outras pessoas. Então a sua prosperidade tem a ver com Deus. Não é só sobre você mais. Tem a ver com a casa dele e com a obra dele. Então Deus, ele é tão poderoso nas nossas vidas, nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Eu lembro que eu ia fazer um tratamento, eu estava sentindo umas dores, né? Era um tratamento dentário. E aí eu ia fazer esse tratamento. E aí eu procurei um especialista e falaram muito bem dele, só que era caríssimo. Aí eu falei: bom, já que ele vai resolver, eu vou nele. Aí pensei, falei: Deus, me dá um sinal. Aí o Anderson falou assim: pois é, eu fui fazer a restituição de imposto de renda de uma pessoa que trabalha lá comigo, e eu vi que ela gastou quase 20 mil reais. Falei: com dentista? Aí, que dentista? O mesmo que eu estava querendo procurar. Aí o Anderson falou: e aí, resolveu? Nada, continuou pior. Aí eu falo: qual que é a probabilidade de eu saber disso? Qual que é a probabilidade disso parar na mão do Anderson? Então Deus faz umas coisas inacreditáveis. E eu lembro que a minha Betel, né? Eu falei da vida sentimental, a minha Betel na vida financeira foi muito interessante. Porque minha mãe sempre falava: filha, dízimo, oferta é algo sobrenatural. Aí eu lembro que a nossa igreja, no prédio da Copa Trabalho, a gente não tinha altar. A gente queria construir o altar. Como esse altar aqui foi feito de madeira. Então tem gente que oferta o seu trabalho, oferta a limpeza, né? E aí eu falei para Deus assim: Senhor, eu quero muito ajudar nessa reforma. Falava tanto para Deus: Deus, queria tanto que o Senhor me prosperasse, para eu prosperar a sua obra. Eu queria, o pastor está sonhando com um painel de LED aqui. Aí ele vê o preço, eu falei: vai orando, irmão, vai orando, né? A gente vai sonhando com as coisas, né? Melhorar o som, melhorar equipamentos, e não só com isso também, mas ajudar missões, ajudar o reino, ajudar pessoas que precisam. E aí eu lembro que eu falei isso para Deus. Só que aí,
quando eu terminei minha faculdade, ficou a dívida, porque ela era paga por semestre, né? Meu pai pagava por semestre, e o último semestre eu ia ter que pagar. Então você imagina 6 meses atrasado, o tanto de juro, o tanto né? Um valor altíssimo, e meu salário não dava para pagar, só que eu tinha que pagar, né? Falei, Senhor, olha a minha situação, né? Eu preciso pagar essa conta aqui, mas eu não tenho de onde tirar. E eu quero ajudar no altar. Mas o que eu vou fazer, Senhor? E aí eu fui no altar, eu fui igual Jacó. Falei, Senhor, me dá condições para eu pagar essa dívida. Eu quero abençoar a sua obra, mas eu não posso ficar devendo. Não é certo. Não vai glorificar o nome do Senhor, né? Eu quero ter o nome no livro da vida, não no SPC, amém? Não vai glorificar o nome de Deus. Só que eu não tinha. Aí eu recebi uma ligação dizendo assim, nós temos uma proposta para te fazer. Você pode pagar em 40 vezes de tantos, ou em 2 de tanto. É como se fosse assim, lembro o valor na época, é como se fosse assim, você pode pagar em prestações de 600, 700 reais durante 4 anos, ou você paga em 2 vezes de 5 mil, 6 mil. 2 de 6 mil, vamos dar um exemplo assim. Aí eu falei, bom, se juntar o meu salário e o do Anderson, a gente paga, só que a gente vai comer o quê? Aí eu falei, Anderson, e agora? Nós vamos pagar em 2. Eu falei, você está doido? Sim, nós vamos pagar em 2. Não, eu vou formatar a máquina, eu vou fazer um monte de serviço extra e a gente vai conseguir. Aí eu orei no altar, pedi para Deus, falei, Senhor, e agora, Pai? Nós vamos assumir esse compromisso, Deus vai abrir uma porta. Aí eu lembro que no local onde eu trabalhava, uma pessoa precisava ser substituída, e tinham 2 pessoas que sempre substituíam ela, porque ganhavam um bom dinheiro. Nenhuma das 2 quis. E aí chegaram para mim e falaram, cara, você vai substituir. Eu? Do nada? Mas por que ninguém quis? É tão ruim assim? Só lida com feras. Falei, ai Jesus, mas você vai ganhar o salário dela, pensa bem. Aí, gente, eu morrendo de medo. Eu falei, amém, eu aceito. Ninguém quer, mas eu aceito. E aí, falei, vou tirar férias. Aí tinha 13º. Falei, agora vou substituir. Amém. Aí todo dia eu rezava, falava, Senhor, me capacita, me ajuda. Para eu não errar, me ajuda a lidar com as pessoas difíceis. E uma das pessoas que todo mundo tinha medo lá se tornou minha amiga. Eu falei assim, é Deus que faz essas coisas, né, gente? Aí eu estou em casa, recebo um telefonema. Quero falar com a Karen, é pastora fulana. Pois não. Pastora Karen, é o seguinte, eu quero que você venha dar aula na igreja para o grupo de louvor. Aula? Eu quero que você venha dar aula de ministração de louvor, de voz, de reverência. Aí eu falei, mas quem falou que eu dou aula? Eu não dou aula. Eu posso te indicar bons profissionais da música. Não, me indicaram você. Eu? Eu vou te contratar, eu vou te pagar. Eu falei, Anderson, minha filha, você toca até violino. Vai. É necessidade. Aí eu falei, Senhor de poder, quantas pessoas? 40. Gente, quando eu ouvi o louvor com aqueles 40, eu quase chorei. Eu falei, Senhor, onde tu me colocaste? Eu queria o dinheiro, não o trabalho. E aí, eu saía do trabalho, ia dar aula para a igreja. Eu saía da igreja 10 horas da noite. E dava aula no fim de semana também. Aí, os irmãos brincaram, e daquele irmão que deu testemunho, Deus faz pix, né? Aí, pastor Anderson está passando. Eu trabalhei num banco e eu tinha uma conta salário. E eu tinha saído do banco faz tempo. Então não tinha mais nada lá. Mas Deus tocou o pastor Anderson de passar no caixa eletrônico. Do nada. Aí a pessoa fala, o que você vai fazer aí, meu filho? Não tem nada. É igual o Jacó. O que você vai fazer aí? Só tem ovelha listrada. Aqui só tem ovelha branca. Como é que vai nascer listrada? Aí o pastor Anderson vai e passa o cartão. Tinha um PIS lá de 4 anos atrás, rendendo. Aí ele chegou assim, esse envelope aqui é seu. Eu, o quê? Esse envelope é seu. De onde é isso?
Gente, depositaram errado, devolve. Não, isso é um PIS que está na sua conta tem 4 anos. Estava lá rendendo, eu nem sabia. E eu falei, mas assim, como foi isso? Do nada você vai no caixa eletrônico, fala assim, pastora, meu saldo está negativo. Do nada eu vou passar lá, quem sabe fica positivo, né? É mais ou menos isso. E aí eu lembro que o meu cunhado na época, ele falou, cunhada, eu estou ganhando tão pouquinho, eu estou estagiando, tal, hoje eu dei meu dízimo. Eu falei tanto para Deus, Senhor, me prospera. Aí eu falei para ele, olha esse envelope aqui, eu acabei de tirar do banco. Aí ele falou, mas Deus é fiel, né? Quando ele chegou em casa, aí depois ele me ligou, falou, cara, você acredita que tinha uma carta aqui na minha casa? Que o lugar onde eu trabalhava, eles não pagaram certinho as horas extras, e um pessoal entrou na justiça. Eu nem estava sabendo, e foi concedido, e eu vou receber. Eu nem entrei na justiça, eu nem estava sabendo, e eu vou receber. Eu falei, glória a Deus, né? Falei, Deus age no sobrenatural. Gente, eu sei que eu paguei a faculdade, eu troquei portão, eu troquei sofá. Gente, olha, o negócio se fluiu. Eu falava, gente, a prosperidade de Deus é coisa inexplicável. É coisa inexplicável. A gente fala assim, meu Deus, da onde que vai sair listrado? E é interessante que ele pega 3 varinhas. Uma era de aveleira, outra de castanheira e outra de álamo. Diga assim comigo, aveleira, castanheira e álamo. A aveleira representa, é uma árvore, uma pequena árvore que dá aquela noz bem saborosa. Então a aveleira representa o quê? Vamos chamar de oração, porque ela é nutritiva. Então o que vai te dar fé, força para você receber o milagre é a sua oração. A sua busca com Deus vai gerar milagres. Amém? E a castanheira? Castanheira, então quando Jacó, como a aveleira ela tem uma casca resistente, é uma árvore resistente, Jacó está profetizando que o seu rebanho ia ser resistente. E Jacó ele só colocava as ovelhas fortes ali, para o seu rebanho ser forte, para que ele pudesse voltar para a sua terra. Então assim, chega de ser humilhado, chega de ser explorado. Eu preciso voltar, né? Eu não quero mais ficar em Harã. Chega de ter contatinho, chega de fazer o que é errado, chega da prostituição, chega do errado. Eu preciso viver uma vida reta com Deus. Então você tem que deixar. Você não pode mais voltar para Harã, de onde Deus te tirou. Deus quer te tirar desse lugar de exploração, desse lugar onde você é refém do pecado, desse lugar onde você é escravo do pecado. Deus quer te tirar desse lugar. Então, a castanheira representa a palavra, porque ela também nutre. Então você precisa ouvir a palavra, estudar a palavra, crescer na palavra, para que você possa ter entendimento espiritual. E a última é o álamo, que é uma árvore também resistente, agiada, e ela suporta frio. Então ele estava profetizando que o seu rebanho seria forte. E o interessante é que você, não sei se você sabe, mas um bosque de álamos ele pode ser gerado de uma única semente. Eles podem crescer a partir de uma semente única e compartilhar do mesmo sistema radicular, ou seja, esses sistemas podem existir por milhares de anos, mesmo sem produzir árvores. Então ele está com a sementinha ali, tem um álamo, só que tem várias sementes enraizadas por milhares de anos na terra. E como que você vai saber? Porque elas ficam dormindo no subsolo. E aí só quando acontece uma avalanche, um incêndio ou uma inundação que limpa a terra, essas sementes finalmente brotam e aparecem. Eu vi uma vez um rapaz, eu rindo dele, falando que ele tentou tirar um álamo da casa dele. Ele falou, vou explodir. Nasceu um monte. Aí eu falei assim, gente, é exatamente isso, né? Ele queria acabar com ele, as sementes estavam dormindo, viu aquele bosque na casa dele. Assim como Deus, Ele depositou sementes na sua vida.
Assim como Deus depositou um chamado, um ministério na sua vida, que está adormecido. E às vezes é preciso acontecer uma avalanche na sua vida, acontecerem perdas na sua vida, acontecerem problemas na sua vida, para que essa fé possa despertar, para que esse chamado possa despertar, para que aquilo que Deus depositou em você possa acordar. Às vezes você fala: eu estou vivendo um incêndio, eu estou vivendo uma inundação, eu estou vivendo algo terrível na minha vida. Mas sementes vão brotar, testemunhos vão ser gerados, milagres que estão adormecidos aí. Tudo que Deus prometeu para você que está adormecido vai despertar em nome de Jesus. Assim foi com Jacó. Jacó chega, são 20 anos da sua vida, chegou a hora de voltar. Chegou a hora de sair de Padã Arã. Chegou a hora de parar de ser menino na fé. Chegou a hora de parar de ser turista. Chegou a hora de parar de ser crente só no nome e viver o evangelho. Não espera a avalanche vir, não espera a inundação vir, não. Desperta essas sementes. Você não sabe quanto tempo você ainda tem. Você não sabe. E eu acho que o mais triste é a gente chegar diante de Deus e ver que tinha um monte de semente aqui dormindo, porque a gente não saiu de Arã. Porque você continua sendo explorado por Labão. E quem que é o Labão desse mundo? O diabo. Ele que escraviza você no pecado. Ele que não deixa você viver as promessas. Ele que quer que continue dormindo. Mas Jacó estava acordado. Jacó falou: eu vou voltar, eu quero meu salário. E por mais que ele trapaceasse, Deus estava do lado de Jacó. Então o importante é que você esteja do lado de Deus. E quando acontecer isso, as sementes que estão dormindo em você, elas vão acordar. E quantas pessoas aqui só descobriram o seu chamado porque foram para o deserto? Só assim elas entenderam o seu chamado. Tudo que Deus depositou na sua vida são sementes. Sementes que Deus depositou, porque você entregou o seu Betel para Deus. Jacó estava colhendo o seu Betel. Aí Deus fala para ele: Jacó. Quando Jacó chega para sua família e fala: ó, nós vamos voltar, Deus mandou eu voltar. E ele fala com as suas esposas: vocês sabem que eu fui leal, 20 anos eu servi, sendo explorado. Meu sogro me enganou de novo, mas Deus me deu um sonho. Será que você parou de sonhar com o que Deus tem para você? Deus pode revelar a você o que Ele tem. Ele teve um sonho de ver o bosque. Ele teve o sonho de ver tudo que Ele semeou. Ele viu as ovelhas listradas e malhadas. Deus falou: Jacó, com Jacó em sonho, eu vi o que Labão fez. Mas vai nascer tudo do jeito que eu quero. Vai nascer como eu determinei. E ele fala: Jacó, você vai voltar. Coloca o texto base de novo, por favor. Acho que é o penúltimo, Cassi, que eu li do texto base, lá do Gênesis. Aí ele fala: Jacó, levanta os olhos e vê, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Próximo. Eu sou o Deus de Betel. Aqui Jacó ouve novamente a voz de Deus. Ele lembra: Jacó, eu sou aquele Deus lá da escada, lá do travesseiro de pedra. Eu recebi a sua oferta. Eu recebi o óleo que você derramou no seu pior momento. E agora eu estarei contigo. Lembra de onde eu te tirei? Ele fala: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna e fizeste um voto. Agora sai dessa terra e volta para sua parentela. Então, depois de 20 anos, Deus fala: eu sou o Deus de Betel. Aquela oferta mudou a vida de Jacó para sempre. A nossa oferta são as nossas entregas, as nossas renúncias. Elas podem mudar a nossa vida para sempre. É no travesseiro de pedra que Deus está te chamando para orar, que Deus está te chamando para comunhão
para intimidade com Ele. E hoje Deus está te chamando aqui para que você possa descansar em meio a esse problema e confiar que é Deus que determina a sua prosperidade. É Deus que muda a sua história. É Deus que muda a sua vida. Ele diz: eu sou o Deus de Betel. Chegou a hora de cumprir seu voto. Chegou a hora. E tudo que a gente promete para Deus, a gente tem que entregar. No dia que eu aceitei essa aliança e esse microfone, eu fiz o meu voto com Deus. Assim tem que ser você. Talvez o seu púlpito é numa loja, é numa construção, é numa cozinha, é no seu lar, mas que ali você se comprometa a ofertar a sua casa, a sua família, os seus dias para Deus, aquilo que realmente tem valor para você. Ah, pastor, eu vim no culto porque não tinha outra programação, mas se tivesse eu não estava aqui. Lembra do menino que me deu as canetinhas? A oferta que move o coração de Deus é o que tem valor para a gente. Não é sobre preço, é sobre valor. Então hoje que você possa ter uma experiência com Deus, de entregar a Ele o seu Betel. Se coloque em pé, você que pode. Eu quero pedir para que vocês venham até a frente, amém? Eu quero pedir em especial que aqui na frente fique a Gra, a Maria Eduarda, a Elisângela Santos e a Marli. Eu vou pedir para vocês 4 ficarem aqui pertinho de mim. Todos podem vir para frente, amém? Pode vir todo mundo. Aqui nesse lugar de oração, eu quero que vocês fechem os olhos de vocês. E talvez você está precisando de uma direção, de uma... Eu sou o Deus que vê a sua renúncia. Eu sou o Deus que te chamei hoje aqui. E estou te dizendo para você sair de Arã. Chegou a hora de sair desse lugar de dor, desse lugar de fracasso, desse lugar de pecado. E encontrar o seu Betel com Deus. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções, diga.
exaltamos. Santo, 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 santo. Diga pra ele, não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Sabe, igreja, de olhos fechados, você consegue entender que aqui é o seu Betel? Aqui onde os sonhos são gerados, e que ele veja a castanheira, a aveleira, o álamo. Deus vai te dar uma visão nesta noite, e esse é o momento de falar com ele. Esse é o seu momento de entregar ao Pai. Esse é o momento da sua oração. Esse é o momento da sua súplica para Ele. Fale com Ele uma coisa. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar Todos os dias da minha vida são uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar. Todos os dias da minha vida uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar. Todos os dias da minha vida uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar. Todos os dias da minha vida é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Diga, igreja, só tu és santo. Só tu és santo. Dê aí na sua adoração nessa noite. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo.
deixa eu ficar neste lugar todos os dias do que? Da minha. Diz pra ele nessa noite. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa, deixa Jesus, deixa eu ficar, Jesus, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. Na sua casa, é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui, na tua presença, Jesus. Não há outro lugar melhor. Só tu és santo. Só tu és santo. E essa adoração a Ele nessa noite, Ele está aqui. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Diga só tu, igreja, só tu és santo. Diz pra Ele, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Tu és santo, Jesus. Ele está aqui nessa noite. Diz pra Ele, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Nesse momento, eu peço que todos estendam a mão agora sobre a vida da Elisângela. Santo és, santo. Estenda as mãos aqui sobre a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Deus, toda a fúria do inimigo contra esta casa, contra esta família. Nós repreendemos agora todo o mal, Deus. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem sido tramado, Deus. Nós repreendemos agora, Senhor, todo o conselho do inimigo, que seja desfeito em nome de Jesus, ó Deus. O Senhor é aquele, Pai, que cerca a sua filha de alegres cantos, cânticos de livramento, cânticos de livramento, em nome de Jesus. Nós, como igreja do Senhor, nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos toda a violência, nós repreendemos todo espírito de morte, de tragédia, de contenda sobre esta casa, sobre esta família, em nome de Jesus. Esse inimigo não tem poder sobre esta casa, não tem poder sobre esta família. Senhor, sela eles com teu sangue, sela eles agora com teu poder agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de
Aqui onde os sonhos estão sendo gerados. Aqui onde o travesseiro de pedra vai ser trocado. Aqui onde você vai derramar a sua súplica, a sua oração a Deus. A sua oração a Deus. Só a igreja vai dizer agora. Suas vozes. Só tu és. Só tu és. Não há outro como tu. Mais forte, diga. Só tu és santo. Só tu és santo. Tem um ambiente de cura aqui. Tem um ambiente de milagre aqui. Oh, Espírito Santo. Não há outro como. São as vozes, digam. Só tu és. Só tu és. Só tu és. Não há outro como tu. Não há outro como. Vamos lá. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Igreja, existe um ambiente de cura aqui nesse lugar. As tramas do inimigo sendo desfeitas. Tramas de morte. Oh, Jesus. Aqui é o nosso Betel. Existe um culto no céu. Os anjos cantam 24 horas. Santo, 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 Santo. Aonde você não pode mais, aonde você não aguenta mais, Deus está dizendo: sai de Arã, volta para Betel, volta para Betel, volta para Betel. É hora de você entregar o seu travesseiro de pedra para Deus e fazer dele uma coluna, e fazer desse problema um motivo para você se entregar ainda mais para o Senhor. Existe um ambiente de cura aqui. Tem gente aqui que está afastado do Senhor, está aqui, mas o coração está tão longe. E você sabe que eu estou falando com você. Você tem deixado as sementes adormecidas. Mas vai vir uma avalanche. E essas sementes precisam despertar. Você precisa despertar.
Deus vai se revelar a você. Só tu és. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és. Diga pra ele: só tu és, Senhor. Só tu és. Oh, aleluia, aleluia, Senhor. Não há outro como tu. Diga bem forte: não há outro. Não há outro como tu. Jesus, só tu és santo. Só tu és, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Santo, oh Deus, Deus de poder e glória. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Oh, aleluia. Não há outro como tu. Não há outro. Não há outro como Jesus. Diga pra ele uma coisa. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar todos os dias. Diga forte. Uma vou. Todos os dias. Só as vozes e a bateria, diga. Uma. Bem forte, diga. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Mais forte, diga. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar Neste lugar todos os dias. Só as vozes agora, diga. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Amém? Pode voltar para o seu lugar.